Eu, sinceramente, não gosto muito da palavra liderança. Eu acho que é um todo. Nós ligamos muito à área social, infelizmente, à misericórdia, à caridade, à solidariedade, mas no final do dia toda a gente tem contas para pagar. Reparamos que 92% dos projetos mundiais estavam focados nas crianças. Não fazem campanhas de angariação de fundos com base nos projetos que já têm para os mais velhos, porque não conseguem. Nunca conseguem atingir os objetivos. Inclusive, houve uma empresa de comunicação que lhes disse, eles estavam a construir, que lhe disse, ao menos ponham lá um cão. As mensagens que apareciam era uma doença para eliminar os velhinhos, havia assim umas frases um bocadinho feias. O que é certo é que 1296 velhinhos foram abandonados em pandemia nos hospitais e não há relatos de nenhuma criança, felizmente. Usamos o termo palhaço, uma conotação negativa, não é? De alguém que não está a fazer a rir. Nós, como tu dizias, nós nem sequer procuramos o riso. Nós procuramos a abstração. Sejam bem-vindos ao podcast Tribo de Líderes e hoje temos dois convidados excepcionais que vêm falar sobre liderança social. Temos connosco hoje a Isabel Rosado e o Jorge Rosado, Palhaços do Hospital, que é um projeto que todos têm de conhecer. Ora então, antes de mais, obrigado por terem aceitado aqui o nosso convite. Obrigada a nós pelo Sejam convite. bem-vindos aqui a Vila Nova, Famalicão, onde estamos aqui a gravar o podcast. Boa terra, sem dúvida. Eu hoje acho que me vou rir bastante, primeiro porque aqui o Jorge já começou a fazer-me rir logo na entrada do podcast. O que é um líder social? Começamos por aqui. O que é para vocês um líder social? Ou seja, quais é que são as características de pessoas que, como vocês, fazem a diferença em tantas outras pessoas? Para mim é alguém que segue uma missão, tem uma missão de vida e essa missão é no setor social. Nós gostamos de pensar na associação como uma empresa social. Em Portugal ainda não temos essa figura jurídica, gostávamos muito de ter, mas portanto em termos de gestão de fundos, das carreiras, tudo isso tem que se ter as mesmas preocupações como se fosse uma empresa. Nós, por exemplo, neste momento, uma das preocupações que temos é reter talento. Tivemos a criar talento, agora é preciso reter talento. E na área social muitas vezes esquece de investir e nós pensamos muitas vezes, nós ligamos muito à área social, infelizmente, à misericórdia, à caridade, à solidariedade, mas no final do dia toda a gente tem contas para pagar, seja a associação, seja quem com ela colabora. E agora, o fio condutor, aquilo que nos orienta, é que é uma missão de vida que não está propriamente ligada ao dinheiro, à parte financeira, não é? Mas mais ao impacto que nós vamos provocar na vida das outras pessoas, e nomeadamente à marca que nós vamos deixar na sociedade onde vivemos. E para mim foi isto. Comecei o projeto a pensar que ia ajudar o Jorge a lançar a ideia dele, mas que depois fez com que continuasse e com que abandonasse, inclusive, a segurança que nós atribuímos a ser uma funcionária pública, como fui professora do ensino básico durante 23 anos e deixei essa segurança por acreditar que aqui conseguia fazer algo diferente e também por perceber, no outro lado, era uma no meio de 170 mil, se isso não ia nada a abanar, já aqui consigo, com o meu trabalho, com o trabalho da minha equipa, impactar 170 mil por ano. Certo. Muito bem. Queres acrescentar alguma coisa, Jorge? Eu, sinceramente, não gosto muito da palavra liderança. Eu acho que é um todo. Temos que mudar o título. Vemos mais a liderança não por uma persona, mas sim por um todo. É uma família, é um grupo que tem uma missão, como disse a Isabel, e que inicialmente começou por ser um projeto essencialmente artístico, mas que há bastante tempo para cá quer ser também e é um agente de impacto social e de valorização e de dignificação da pessoa mais velha. Por isso é um todo que está com uma missão, mas calhar em vez muito de olhar para um líder sendo uma figura só, gosto mais de ver como uma equipa que tem um objetivo de impactar o mundo. Já tínhamos aqui várias questões que eu vos iria colocar, mas vamos começar pelo início. Okay?
O que é Palhaços do Hospital? Como é que surgiu? Essencialmente é isso, depois há outras questões que eu quero fazer, mas partilhem. Eu já conheço um pouco a história, até porque já devorei todos os conteúdos que vocês têm na internet. Não, são muito bons, são muito bons. A Isabel fala melhor que eu, por isso. Sim, se calhar é melhor força, como quiserem. Eu, se calhar, aproveito para te apresentar a nossa revista da Palhaços do Hospital, e que nós tentámos que espelhasse exatamente o que é Palhaços do Hospital. O grande desafio que nós tivemos foi de fazer uma timeline com os 10 anos dos eventos mais marcantes para nós. E depois começamos logo aqui a abrir com a avaliação de impacto, a última avaliação de impacto que tivemos, mas depois, desde que ficarem a conhecer, este é um projeto que estamos a lançar, que é o Colar Solidário, uma forma de angariação de fundos diferentes. Portanto, temos a nossa equipa, temos a formação, a representante da Federação Europeia de Organizações de Palhaços na área da saúde. As pessoas pensam que isto é uma brincadeira, que é só pôr no nariz. Não, é um assunto muito, muito sério. Entrevistámos os nossos padrinhos, os nossos embaixadoras, e depois quem connosco tem estado, nomeadamente Pia Cerveira, Dr. Fernando Araújo, foi quem nos levou para o São João, Javier Barreto da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares. Depois temos os nossos hospitais e os nossos investidores sociais no âmbito do Parcerias para o Impacto. Mesmo no final, algumas fotografias da gala dos nossos 10 anos, que foi no Coliseu do Porto. Eu vi o post há pouco do Pedro Brunhosa. No dia 12 de fevereiro. Mas essencialmente nós começamos quando começamos a pensar neste projeto, reparamos que 92% dos projetos mundiais estavam focados nas crianças. E ou íamos ser mais ou queríamos ser diferentes, embora o fizemos em trazer um foco para a pessoa mais velha. E nos últimos 3, 4 anos ainda sermos mais específicos, trabalhar com a demência, cuidados paliativos, cuidados terminais, somos poucos no mundo que trabalha especificamente nesta área, e tanto mesmo em Covid, e já passa a palavra à Isabel, fomos das poucas no mundo que tivemos a trabalhar no IPO de Coimbra com visitas presenciais, onde estivemos na linha da frente com os nossos incríveis profissionais de saúde, e enfrentamos aquele caos que já nos esquecemos que tivemos uma pandemia, e tivemos ao lado das pessoas naquele momento em que toda a gente estava fechado em casa, cada um preocupado com o seu sofá, mas em que os nossos velhinhos foram literalmente deixados de lado, e as primeiras mensagens que apareciam era uma doença para eliminar os velhinhos, havia assim umas frases um bocadinho feias. O que é certo é que 1296 velhinhos foram abandonados em pandemia nos hospitais, e não há relatos de nenhuma criança, felizmente também, mas realmente é um projeto de artistas criado especificamente para as pessoas mais velhas, adultos. E depois, como o palhaço é uma figura que tem muito de cultural, portanto nós somos os pioneiros na Europa, fomos os segundos no mundo, mas nem sequer pudemos ir beber muito aquilo que era a experiência do Canadá. Portanto, tivemos que criar aquilo que nós hoje em dia chamamos o ADN da PDO. Tivemos que não só aprender sobre como é que se trabalhava com patologias como a demência, o Alzheimer, os paliativos, os continuados, mas depois trazer estes conhecimentos para a área artística e integrar tudo. Portanto, nós somos uma organização de artistas que criam performances artísticas pensadas e estruturadas, portanto, com as regras do ambiente hospitalar, para um público adulto e especialmente para um público mais velho. Porquê? Porque quando resultam para os mais velhos, quando resultam em patologias como a demência, também resultam para os outros. Só para dar um exemplo, os nossos figurinos são alusivos à década de 60, de 70, tendo em conta que em Portugal vivemos num regime, portanto as mulheres não podiam sequer usar calças, por isso são maioritariamente vestidos, mas não podemos olhar apenas para Hollywood e copiar o que se usava lá fora, porque esse mesmo regime também não permitia que entrasse tudo no nosso país. Por outro lado, somos palhaços, portanto são os modelos e os padrões, mas depois com cores vivas e que chamam a atenção. E qual é o feedback que nós temos disto? Às vezes da porta do quarto, quando elas cumprimentam,
recebem logo ai menina, que eu quando era mais nova tive um vestido igual ao seu. Certo. E bomba, já abrimos a porta das memórias, já entramos. E portanto o nosso profissionalismo vai a este ponto do figurino, de falar, a maneira como se dirigem às pessoas, ainda por menina, cavalheiro, coisas que hoje em dia já não se usam muito, mas para quem tem esta idade, principalmente para quem só tem vivas as memórias até dos primeiros 20 anos de vida, são fundamentais. Há uma regra que nós costumamos partilhar, que é a regra de ouro, que é tratar os outros como eles gostariam de ser tratados. E na prática, portanto, é isso que vocês fazem diariamente em ambiente hospitalar. Já agora, há aqui coisas que vamos falando, eu tinha uma estrutura de perguntas, mas ainda bem que assim é, porque aqui enriquece aqui o diálogo. Quem é que prepara estas pessoas? Ou seja, quem é que prepara estes palhaços de hospital? Portanto, são vocês, é externo, são vocês, 100%. Okay. Pronto, nós também temos um conceito diferente de trabalho, que também é inovador, onde uma grande parte das grandes organizações mundiais assenta muito na qualidade também artística dos seus profissionais, mas muito no improviso, isto é, 2 elementos chegam ao hospital e constroem na hora, consoante o talento deles e o que o público vai dando. Nós também criamos uma metodologia nova, inovadora, penso eu, no sentido em que todo o nosso trabalho assenta quase como uma produção de teatral ou de cinema, isto é, vou dar o exemplo de uma das dinâmicas mais conhecidas, foi uma proposta do IPO de Coimbra, assenta um convite da SIC Notícias, que era trabalhar sobre o machismo. Então fomos estudar o que era o machismo, preparamos uma música, que nós temos quase sempre uma música associada à dinâmica, então nos primeiros 2, 3 meses a equipa está a aprender a tocar e a cantar uma música, e quando a escola de música, a Academia de Música de Coimbra diz, ok, a equipa está pronta para cantar tão bem como um cantor, quase tão bem, exceto eu, certo. A dinâmica passa para a sede, onde começamos a construir à volta daquilo. Ideias, propostas da equipa, vamos testando. Isto é, nós temos dinâmicas que podem demorar 6 meses, temos dinâmicas que temos uma que tem a ver com a igualdade de género, que já andamos há 1 ano e meio à volta dela e ainda não está pronta. Okay. Isso, em média, anda 3 a 6 meses. E quando ela está pronta, vamos testar, e normalmente no hospital mais pequenino, e depois é que é apresentado ao público. Por isso, as pessoas, quando veem nos hospitais o nosso trabalho, aquilo não são pessoas que têm uma boa memória e estão a fazer um trabalho incrível. Não, é muito trabalho, muito teste, muito ensaio, e depois é apresentado aos hospitais e andamos meses com ela, ou vamos mudando outras. Nós temos várias criadas e depois a equipa também no próprio hospital vai adaptando. Isto é, imagina, temos uma dinâmica que fala sobre a família, mas há uma médica que diz, olha, hoje está uma senhora com inícios da demência, e está muito preocupada com a família, nós temos que fazer a outra dinâmica. Porque um dos princípios que nós defendemos para o trabalho do palhaço em ambiente hospitalar é o teu ego ser mais pequenino do que a tua missão. Então, nesse sentido, faz mais sentido adaptarmos para aquilo que vai impactar e ser boa para a pessoa do que para o momento que estás a brilhar artisticamente. Nesse sentido, temos vários e adaptamos. Qualquer. Mas é um trabalho, para terminar, assente essencialmente em muito trabalho, e aquilo que as pessoas veem é fruto de montes de horas de planificação e de ensaios. E, portanto, elas têm todas, neste momento, só o Jorge é que não, mas o resto da equipa tem todas licenciatura em teatro. Todos os anos fazem mais de 250 horas de formação. A quarta-feira é toda ela de formação, portanto, de manhã nestas aulas de canto e de música, e depois na parte da tarde a construção das performances, mas depois por ano ainda fazem pelo menos 2 formações com formadores externos nesta área do palhaço. O palhaço é uma figura muito, muito pouco entendida pela sociedade. Isso até porque a maior parte das pessoas associa o palhaço a uma figura humorística e que basicamente está num circo e que acaba por fazer aqui a intervenção. Já vamos focar-nos especificamente nessa figura, porque há inclusive um texto que eu tenho aqui alguns da Isabel a comentar aqui a figura do palhaço, que eu vou já pegar, mas só queria fazer 2 perguntas em relação aqui ao que o Jorge pegou, que é, primeiro, quem é que define se as pessoas estão preparadas ou não para colocar essa dinâmica em prática? São vocês? São os vossos parceiros? Portanto, essa é... Sim, eu sou diretor artístico, okay. Mas normalmente, como já disse há bocadinho, e para ser coerente, é um trabalho de equipa. Toda a gente tem a sua opinião, quando, por exemplo, estão dois elementos a apresentar a sua proposta, os outros 3, de repente, assumem também o papel de direção artística e comendam. Quando nós achamos que está pronto, e mesmo assim, muitas vezes, está... Por exemplo, tínhamos um exemplo de uma dinâmica que nós tínhamos uma letra que nós desenhamos para aquela música, mas depois começamos a refletir porque ela falava sobre o teu cabelo e o cabelo bonito, e que o penteado era horrível e que era feio, assim uma coisa. Mas depois constatamos que quando íamos para o hospital dia,
eram pessoas que, devido à doença, havia a queda do cabelo. Então, precisamos de uma reflexão e, ok, então vamos retirar, então vamos reescrever a música, essa parte toda, de forma a que realmente o impacto fosse o bem. E, mais uma vez, eu gostava imenso de reforçar isto, não tem muito a ver com o teu ego, nem com o teu brilhares em palco. O ego mais pequeno que tem a a ver missão. com modificar o estado anímico daquela pessoa. E são pessoas muito, muito especiais. Nós tratamos muito mal os velhinhos, não somos nada simpáticos, muitas vezes tratamos com pouco respeito. E a doença, o peso da idade, etc., são pessoas que têm uma carga negativa muitas vezes muito grande. Ainda por cima, ao hospital e com uma doença grave, pior. Então o nosso trabalho não é brilhar, não é o Jorge ou a Susana ficarem com grande trabalho, não. É realmente que as pessoas de repente fiquem super bem dispostas. Certo. Agora, portanto, a segunda pergunta eu vou deixá-la para seguir, porque agora pegaste aqui num ponto importante. Vocês começaram por trabalhar idosos. Obviamente que foi aqui porque acho que o estudo é da Gulbenkian, que falaste há pouco dos 92% dos projetos são dedicados a crianças. Vocês acham que a falta de mais projetos como os vossos está relacionado com o facto das pessoas se conectarem mais facilmente com as crianças do que com os idosos? Porque é que falta esta intervenção no mercado que vocês dão e muito bem? Tem alguma opinião sobre isso? Sim. Boa. Temos muita opinião. No último encontro que houve na Federação sobre angariação de fundos, estruturas como Rir de Medição ou Fundação Teodora, Fundação Teodora é da Suíça, mas está em 3 países, é uma fundação riquíssima, comentou que não fazem campanhas de angariação de fundos com base nos projetos que já têm para os mais velhos, porque não conseguem. Nunca conseguem atingir os objetivos. Inclusive, houve uma empresa de comunicação que lhes disse, eles estavam a construir, e que lhe disse, ao menos ponham lá um cão. Portanto, nós, por exemplo, a Fundação AGAs partilhou connosco que quando cria uma campanha para as crianças, seja para o que for, normalmente em metade do prazo que tinham pensado, alcançam o objetivo. Para os mais velhos, cumprindo o prazo todo, dificilmente chegam a 20% do objetivo. Nós temos noção de que parte da nossa dificuldade no crescimento vem da pressão financeira, porque não é um público que cativa como cativa as crianças. Aliás, basta estar numa campanha de rua nossa para ver quantas vezes as pessoas respondem não, essa é para os mais velhos, então deixa estar. Sim, mas nesse campo temos feito um trabalho, acho eu, meritório também. Não gosto muito de falar sobre o que fazemos, também não é válido que os outros que o façam, mas temos sentido que realmente o nosso trabalho em presença em eventos, em tentar mudar também políticas de relação aos mais velhos, tem impacto. E, por exemplo, basta ver, eu vejo no meu LinkedIn, que é uma ferramenta que eu tenho estado a trabalhar recentemente, e realmente, desde o início até hoje, vê-se que realmente a sociedade, as marcas, as instituições, como disse a Isabel, a Fundação AGAs neste momento é grande. Também concorremos recentemente a alguns projetos onde o foco é a pessoa mais velha, e a pessoa mais velha na questão da saúde mental, mas vê-se que realmente o mundo está a mudar, mas é como diz a Isabel, tu se colocas uma fotografia de uma criança sem cabelo e precisas de apoio para um projeto oncológico para as crianças, o público vai reagir. Eu sou pai, como é óbvio, sou sensível, mas nós sonhamos com um dia e trabalhamos com um dia em que haja pelo menos uma igualdade, em que as pessoas olhem para os mais velhos com o mesmo carinho que eles merecem. Porque nós temos aqui uma coisa muito interessante. Enquanto as crianças dizem, as crianças são o futuro, elas são lindas, é verdade, mas os velhinhos são pessoas que têm milhares de horas de experiência, é uma geração de dar, enquanto nós somos uma geração muito de ter e muito de parecer uma coisa, mas no fundo temos outra. Eles não, eles são super fofos. Vou dar um exemplo muito prático. Nós temos uma dinâmica em que quando nós assumia que era mágico. Ela está tão desenhada que muitos deles acham que nós temos um dom. Está mesmo incrível. E as pessoas perguntam, diga onde é que esconde o dinheiro. Ou diga-me o seu código de cartão multibanco, que eles dizem. Enquanto vou deixar, vou dar um número ao calho. Porquê? Porque são assim. Então, como é que nós não nos podemos apaixonar por este tipo de pessoas, que são pessoas que te dão muito mais do que tu queres? E nós dizemos, o que é que vai fazer de almoço? Eu vou fazer isto, e venha connosco. O Jorge está a tocar aqui num ponto que enquanto sociedade nós não podemos esquecer, que é, os velhos de hoje não são os velhos da amanhã. E nós nestes 10 anos notamos bastante diferença. Nós notamos diferença quando estamos nos hospitais mais do interior, quando lidamos com pessoas com menos escolaridade,
E é isto que a sociedade tem que perceber. Primeiro, nós somos os velhos da amanhã. Portanto, e isto foi das coisas que a mim mais me impactou, foi quando comecei a perceber o que é que se fazia. Eu lembro-me das coisas que mais nos revoltou, foi quando nós descobrimos que havia lares onde se faz castração química aos mais velhos. E não normalmente a pedido das famílias. Portanto, porque o pai, porque a mãe, contra uma pessoa, pedidos das próprias famílias. Porque quem tem algum sentimento, e nós a brincar dizíamos, pois, ao risco de engravidar, não é? Portanto, é melhor realmente acalmar ali os ânimos. Mas o que nós temos que todos nós refletir, e é bom que o façamos enquanto temos uma voz ativa na sociedade. O problema de nós estarmos numa sociedade onde o mais velho não tem voz ativa é que depois, quando for a nossa vez, também não vamos ter voz ativa. Portanto, todos nós, ganhar consciência do que é que queremos para nós. Pessoas mais velhas, quem tem avós, quem tem pais que lidam com pessoas mais velhas, sabe que, por norma, são muito mais... recebem certas formas de tratamento que, numa idade anterior, os revoltaria. O meu pai era militar e está com 85 anos. E hoje em dia vejo o meu pai ter reações perante coisas que há 30 anos atrás o fariam saltar a tampa e lutar, porque ainda por cima era a área dele, e hoje com uma passividade e com uma calma que não o fazia. Agora, nós enquanto sociedade devemos usar isto para não ter respeito pelas pessoas? Claro que não é? Portanto, mas quando temos uma pessoa que já está com demência, que já tem ali algumas falhas, então vamos permitir que isso seja usado quase que contra essa pessoa, porque já não se defende, porque já não tem aquela capacidade de dizer aos filhos, por exemplo, quando vêm visitar, aquela pessoa foi incorreta comigo, não me tratou bem, eu não gosto de estar aqui. Mas o que nós temos visto é exatamente, é que nós temos nos 80, nos 90 pessoas que ainda têm uma escolaridade inferior. Isto não são a geração dos mais velhos que nós vamos ter daqui a 10 anos. E, portanto, a sociedade tem que se preparar para mais velhos mais exigentes. Pegam num telemóvel e fazem uma reclamação e denunciam e fazem um vídeo. E é para isto que nós, enquanto sociedade, também temos que crescer. Pois, também nos parece que não é justo que uma sociedade deixe quem quer que seja para trás. Uma sociedade, para se considerar evoluída, tem que levar todos os seus cidadãos a par. Tem que tratar a todos com o devido respeito. As crianças são o futuro, os mais velhos são o passado. E, portanto, nós devemos respeitar ambas. Bem, a história do que já foi construído e a história do que vai ser construído. Não sintetizaria melhor. Há aqui uma publicação do Jorge há uns tempos atrás, que é: qual será o peso e as consequências da solidão e do abandono quando estás no teu final de vida, quando o corpo e a mente já estão cansados? Que desgaste provoca em nós horas e horas sozinhos, presos na cama de um hospital ou entre 4 paredes frias e brancas de um hospital? Não pensamos todos nós que connosco vai ser tudo diferente? Isto acontece aos outros. Que pensamentos viajam pela tua cabeça, Dona Ana, quando estás sozinha, te sentes abandonada por todos? Que fiz eu para merecer isto deles? Perguntava ela com os olhos a tremer. Poucos vão ler este texto, mas seremos realmente capazes de sentir as dores, angústias e frustrações de quem, quando está sozinha, pergunta: porque já passaram tantos dias e ainda ninguém veio ver-me? Ninguém tem saudades minhas? Portanto, este é um de muitos textos que tu vais partilhando, a Isabel também, uma série deles. E como é lógico, portanto, a não ser que sejamos uma máquina, é difícil não nos emocionarmos. O que eu queria perguntar, e já agora pegando aqui neste último ponto, é se vocês acham que o desafio do futuro com os futuros idosos vai ser maior, vai ser igual, se vai ser diferente? Eu acho que depende da atitude que nós, enquanto sociedade, tivemos hoje. Exatamente. Okay, muito bem. Nós devemos ter esta noção que estamos permanentemente a construir o futuro. E que todas as decisões que tomamos hoje em dia vão impactar no futuro. Às vezes parece-me que é que nos falta muito é políticas públicas que tenham esta visão. Tenham uma visão de futuro, políticas públicas que não estejam ligadas à política e que, portanto, se mantenham independentemente de quem assume as rédeas do país, e políticas que efetivamente construam uma sociedade como aquela que nós desejamos. Mas todos nós individualmente temos esse poder. E também nos falta às vezes é essa consciência do poder individual. E as redes sociais parece que às vezes
algumas delas principalmente, são tão utilizadas para destilar ódio, que se calhar se mudássemos ali o barómetro e utilizássemos para destilar coisas boas, amor, alegria, afetos, com certeza teríamos uma sociedade diferente. Às vezes me preocupa exatamente o que essas redes sociais criam junto dos nossos mais jovens. O que é que nós estamos que juventude estamos nós enquanto sociedade a crescer, que valores estamos a passar, o que é que nós estamos a construir. Estaremos todos nós assim tão conscientes do papel que temos numa sociedade? É a questão. Queres acrescentar alguma coisa, Jorge? Sim, eu acho que é mesmo uma questão das pessoas verem o que nós vemos todos os dias. Não sei se é uma questão educativa, se é uma questão de políticas. A questão é que acho que se todos nós conseguíssemos ver o que nós vimos, as pessoas iam apaixonar-se. Porque uma velhinha que sai às 6 da manhã de casa e que tem o cuidado de descascar os legumes todos, porque o marido adora comer a laranja toda preparadinha, e por muito queiramos julgar que era uma sociedade machista, mas temos que lê-los e entendê-los como eles são. É fácil julgar agora em 2023, quando pessoas que nasceram nos anos 40 ou por aí fora, e faz 3 horas de viagem de autocarro e depois tem que apanhar um táxi e vem em jejum e vem em pânico e está ali horas à espera e devia estar às 3 e aparece às 9 da manhã. Cozinheiras que nós vemos que fazem um arroz de pato, quando ela te escreve, tu babas tudo. E já somos uma cidade tão materialista e tão focada em tudo o que tu fazes tem que ter um retorno. Ver que há ali um potencial gigante, não é? Músicos incríveis, cozinheiras incríveis, pessoas super talentosas que ainda têm muito para dar, que de repente só porque estão com mais de 70 anos ou porque estão no hospital, de repente apagamos a luz e vamos saber deles. Eu lembrei-me agora da entrevista à nossa embaixadora Sónia Santos, em que uma das frases que ela diz é: ouço várias histórias de idosos abandonados nos hospitais, habitualmente contadas com o dedo apontado para este ato de crueldade e egoísmo. Quero acreditar que é um gesto de amor. Claro que não nos podemos esquecer que nem todos os que estão abandonados é por uma escolha da família. Os hospitais estão cada vez mais centrais, portanto, por vezes, a distância física que separa a família dos idosos é grande, e a sociedade, nestes últimos anos, vimos aqui algumas mudanças, até com o Estatuto de Cuidador Informal, mas mesmo assim, nós, enquanto filhos, ainda não temos assim tantos direitos para prestar assistência aos nossos pais, principalmente se for um período prolongado, como temos enquanto pais para prestar aos nossos filhos. Portanto, até aqui é urgente repor a igualdade entre qual é os direitos que tem um filho e que tem um pai, prestar assistência, portanto, aos progenitores ou aos descendentes. Pegando agora neste ponto aqui, há mesmo muita... a minha cabeça está a fervilhar de questões, de facto, mas estou a tentar seguir o tempo, porque estaremos aqui horas certamente a falar sobre isto. Uma pergunta que está na minha cabeça é: porquê é que não existem mais líderes sociais como vocês no mundo? E só pegando aqui no que a Isabel já disse há pouco numa entrevista, que para ser palhaço não basta pôr o nariz. Portanto, o amor, os afetos e o humor aplicado aqui ao que fazem exige muita preparação. Eu isso desconhecia, 1 ano e meio para preparar uma dinâmica brutal. Sim, vamos mostrar, tem a ver com a igualdade de género. Óbvio, sim. Nós queremos simular, entre aspas, um pedido de casamento entre 2 mulheres no hospital, mas sempre que pensámos que estava pronto, surgiram novas questões. Como é que apresentamos isto ao público? Não pode ser de uma forma infantil, nem pode ser uma forma demasiado cómica, e qual é a mensagem, mas depois às vezes estamos tão preocupados em que mensagem que passamos e às vezes esquecemos que isto também é uma intervenção artística. Então já temos 3 ou 4 ideias base, mas fomos reformulando. O que queremos cada vez mais quando apresentamos algo, tem que ser o melhor que nós estamos prontos para o fazer, e cada vez mais. Ainda há pouco tempo temos uma questão interna que tivemos que refletir, e eu partilhar a equipa foi: a partir de setembro ainda temos que ser melhores do que já somos, cada vez mais ser melhor para que a sociedade entenda. E para responder à tua pergunta, há muitos líderes sociais em Portugal e na Europa. Acho que não lhe damos devido crédito. Nós temos alguns líderes em Portugal, são amigos pessoais nossos, e nós sabemos as angústias e a luta, e eu vejo o trabalho que a Isabel tem todos os dias no back-office da organização. Devia ser mais reconhecida, apesar de ele já ter tido alguns prémios até internacionais sobre isso. Mas acho que realmente, mas também esta questão da área social ainda é uma questão relativamente recente. Como disse a Isabel, passando isto para uma empresa social,
também vai mudar um bocadinho. E também começamos a sentir em vários sítios do mundo que ele está a mudar relativamente a que é que são os novos líderes. Não é? Vemos no Japão a críticas, as perseguições neste momento aos influencers. As pessoas já não gostam daqueles influencers que andam nos Lamborghinis e que têm uma vida muito vistosa, mas depois a mensagem é curta ou é diferente. E começamos a ver agora a sociedade a olhar para novos líderes, se é que não gosto muito dessa palavra, mas pessoas que têm uma visão mais do nós, do propriamente do eu, brilhar e ficar bonito. E realmente temos imensos, e lá fora também, é realmente se calhar valorizar um bocadinho mais e dar poder financeiro, porque realmente muitas destas organizações, para fazer o que fazem, precisam de grande investimento, não só do Estado, como das empresas. Eu acho que acima de tudo tem que se ganhar consciência de qual é o peso, inclusive, na economia do terceiro setor. É algo que muitas vezes passa despercebido e depois ao terceiro setor há muitos anos que é exigido fazer milagres, fazer omeletes sem ovos, não é? E sei que são os paradigmas que efetivamente têm que mudar no nosso país, mas também acho que também passa muito pelo próprio terceiro setor. Acho que Portugal, a inovação social com o Parcerias para o Impacto teve aqui impacto e foi ver o que aconteceu em junho na aldeia da inovação social, na aldeia da Luz, portanto, onde teve uma representação excelente dos quase 700 projetos que houve, que ganharam parcerias para o impacto na época de 2020, 2023. No nosso caso foi de janeiro de 2020 a junho de 2023, mas é uma consciência, mais uma vez, que tem que se ganhar em relação à importância do terceiro setor, que eu acho que é um setor que, nomeadamente com a inteligência artificial e com a evolução que o mundo está a ter, é um setor que vai ter mesmo um papel fundamental, porque há muitas áreas que, em termos de necessidade de emprego, vai diminuir, o número de trabalhadores que é exigido. O terceiro setor trabalha com pessoas e, portanto, é daquelas coisas que a máquina mais dificilmente irá substituir. Claro que se calhar daqui a 50 anos já não será tanto assim. Dificilmente. Sim, na minha cabeça, claro. Sim. As emoções vai ser difícil colocar uma máquina a tê-las, não é? Vai depender exatamente da evolução do mundo, não é? Sim. O que é que hoje em dia as crianças que já se vivem tão embrenhadas às vezes na realidade não dos óculos, daqueles óculos da realidade virtual, possivelmente já terão uma visão diferente sobre certas coisas. Mas isto ainda vai demorar um bocadinho, ainda vamos ter umas gerações, portanto, ainda se pode apostar durante umas gerações no terceiro setor sem haver esse problema. E enquanto então não temos ainda essa profissionalização do terceiro setor e, digamos aqui, daquilo que são os projetos sociais, caberia às empresas aqui a responsabilidade social de financiar este tipo de projetos. Concordam com esta afirmação? Sim. Há, provavelmente em 1960, 1970, o Milton Friedman, que é um economista dos Estados Unidos, tinha uma frase curiosa que era: as empresas só servem para dar lucro. E o projeto, tudo que tenha cabimento fora deste processo deixa de fazer sentido. Nós hoje já não estamos a assistir a esta realidade. Basta ver que com o ESG, portanto o Environmental Sustainability Governance, as empresas começam a apostar na responsabilidade social. A verdade é que ainda falta investirem mais do que deviam. Como é que vocês conseguem suportar todas as vossas despesas e investimento para continuarem a fazer aquilo que me parece que vocês têm? Aliás, não parece, é notório, que é a paixão por isto. Ou seja, como é que vocês conseguem ser um projeto social que tem que pagar aos colaboradores que são artistas, que têm que ter a formação, etc., quando na prática vocês não são uma empresa, por assim dizer, portanto são um projeto social e que consequentemente têm que gerar rendimento financeiro para conseguir levar a missão a mais pessoas. Pronto, em termos de financiamento, nós estamos dependentes ainda de fundos europeus, das empresas, de candidaturas a prémios e concursos e depois dos donativos de particulares. Mas, mais uma vez, eu acho que é mudar esse paradigma e entender o terceiro setor como uma empresa. Só que aqui o lucro, entre aspas, é o impacto que se provoca. E este impacto
tem que ser valorizado de outra forma. Eu ouvi há uns tempos uma pessoa da área do ambiente dizer que enquanto nós não taxarmos o ar, a terra, não dissermos qual é o impacto que tem para o mundo uma árvore que é cortada, não vamos conseguir mudar a maneira como se olha para a terra, para o ambiente, e não vamos conseguir, às vezes, atrair os investimentos necessários para fazer. O terceiro setor é a mesma coisa. Enquanto nós não conseguirmos pôr números, e nós já vamos na terceira avaliação de impacto, e a próxima, o objetivo é exatamente provar ao Estado quanto é que o Estado poupa, porque ter uma pessoa internada são mais de 800 euros, que custam ao hospital público. Portanto, a nossa próxima avaliação de impacto é nesse sentido que nós já queremos realizar. Queremos perceber qual é o impacto que há nas pessoas, se há redução do tempo de permanência nos hospitais. Portanto, se há redução do tempo de permanência, quer dizer que há uma poupança para os cofres do Estado, o que representa uma mais-valia. Isto também tem sido uma das revoluções que se tem ocorrido, nomeadamente o Parcerias para o Impacto, mais uma vez, que trouxe para este setor, portanto, a necessidade de avaliar o impacto, de se perceber qual é o impacto que nós temos. E eu, se calhar, pegava agora aqui na deixa para falar um bocadinho nos nossos resultados. Sim. Eu ia pedir, portanto, perfeito. Em que, estamos alinhados, parece que foi combinado, mas não foi. 85% dos séniores, segundo os profissionais de saúde, tornam-se mais comunicativos entre si e com o ambiente que os rodeia após a nossa intervenção. Ou seja, para os profissionais de saúde é muito mais fácil comunicar depois de ter havido uma intervenção. E das histórias mais marcantes que nós temos neste sentido, ocorreu no Hospital de Viseu, uma senhora que estava internada já há 15 dias, com demência, e que não comunicava com os profissionais, eles não estavam a conseguir alcançar aquela senhora. Por sorte, a dupla chegou ao quarto ao mesmo tempo que o almoço, e a senhora do cama ao lado perguntou o que é que era, e era coelho. E então eles perceberam que a senhora mostrou um desgosto por ser coelho. Dataram uma das dinâmicas, então o risoto adorava coelho, a Dona Isete achava que os coelhos eram muito fofinhos, muito queridos e que não eram animais para se comer. É certo que passado 20 minutos tinham a equipa médica toda à porta, a senhora teve 20 minutos a falar com eles. Porque ao palhaço nada é ridículo. É que usamos a máscara mais pequena do mundo e para nós tudo nos é permitido. O que é que isso possibilitou aos profissionais de saúde? A partir daquele dia, eles sabiam que se falassem de coelhos, abriam a porta das memórias daquela senhora. Muito bem. Portanto, de certeza que foi muito facilitado o trabalho deles. Em relação aos familiares e acompanhantes, 85,1% concordam totalmente que o ambiente do hospital também beneficia destas atuações. E aos séniores, 81,7% dos séniores auscultados reportam uma mudança do estado de espírito para sentimentos de leveza, alegria, animação e alteração do estado anímico. Ora, nós já temos mais do que um estudo a provar a relação entre o estado anímico e depois a recuperação das pessoas e a forma como as pessoas vão encarar o dia, vão encarar o momento que estão a atravessar. E eu lembrava-me de outra história muito marcante em tempos de pandemia, em que, como nós trabalhamos com os profissionais de saúde diretamente, eles sabem em que dia é que nós estamos no hospital. Já agora, sobre o dia em que estamos no hospital, durante 5 anos tivemos sempre o mesmo dia na semana para cada hospital. Até que as administrativas nos disseram: olha, desculpem, mas isto não pode ser. As pessoas só querem ter os tratamentos e as consultas nos dias em que vocês estão no hospital. Certo. Portanto, nós passámos a cada 4 meses a rodar o dia. E então, pelas redes sociais, que é um meio que tem coisas muito boas, não é? Os profissionais tinham-nos alertado que havia um serviço onde estavam 3 séniores que tinham tentado cometer suicídio na semana anterior. E eles foram a esse serviço e há um dos senhores que no final vira-se para a mulher e diz: "Oh mulher, traz-me lá o cavaquinho que eu já nem lembrava como gosto tanto disto." E a senhora depois até veio atrás deles a chorar, a dizer que já não esperava ter aquela reação por parte do marido. Portanto, acho que provarmos o impacto que temos, porque não é as nossas contas que crescem, não é os lucros que vamos distribuir pelos sócios, que nem sequer isso está previsto, e ainda bem, mas é o impacto que nós deixamos na sociedade, que provocamos nas pessoas,
e que isso é que vale a pena investir. Eu quase terminava aqui o podcast, mas não vou terminar. Mas isto era uma conclusão incrível do podcast. Queres partilhar alguma coisa, Jorge? Ias falar? É aqui mais uma coisa. Ele fala bem disso. Eu concordo. É só dizer que acho que a sociedade, eu não gosto nada de julgar, não ia para juiz. Ainda por cima sou um bocado parvo, não ia fazer muito sentido. Mas nós temos muita tendência de julgar. Julgamos a deficiência, julgamos as questões de género, se um homem gosta de um homem, todos nós temos de fazer um comentário. Agora esta polémica de um rapaz que ia se maquilhar no site da Zara e os imensos comentários feios que fazemos. O palhaço, na minha ótica, não. É uma pessoa que ele aceita tudo. Eu acho que a designação mais bonita que eu já ouvi até hoje é que é uma folha em branco e ele brinca com o que dá. E quando chegas a um quarto e tens uma velhinha ou um velhinho, que ao início podem oferecer alguma resistência por vários fatores, mas depois, quando se abrem, tu vês coisas maravilhosas, é um privilégio jogar com eles. E queria dizer uma coisa em relação ao comentário que fizeste há bocado. Aquilo que eu não tenho muito jeito para escrever. O talento não. São eles que me dão, percebes? Eu só coloco em papel, sempre que venho do hospital e tenho. Quando me perguntam, tem histórias bonitas? Pá, todos os dias há histórias bonitas. Por isso, de vez em quando há uma que me mexe mais, mas o que eu faço é fazer Ctrl+C do que eles me dizem e Ctrl+V e colar lá. O mérito é todo deles. É mesmo isso. São pessoas que te adoram, gostam de ti, cuidam de ti, estão preocupados contigo. E depois, quando os maus tratas, quando eles têm uma pequena oportunidade para mostrar como eles são, eles mostram e brilham. Por isso é realmente, e também, sendo um país pobre da Europa, onde as empresas agora estão a ver que realmente se investirem na área social, o retorno para a sociedade e para eles é enorme, como comprova esses estudos, as coisas estão a mudar. São otimistas, mas temos de ter em conta que somos um país pequenino, pobre, e que as coisas estão a mudar só agora em Portugal. Aqui, pegando agora nesse ponto, portanto, há duas formas de nós ajudarmos o setor social. Essa forma pode ser altruísta ou egoísta. Ambas são válidas. Portanto, do ponto de vista egoísta, o que nós iríamos fazer era beneficiar da imagem que traria esse investimento. Do ponto de vista altruísta, que é a forma certa, obviamente, é o impacto que isso vai ter nos outros. Só vou partilhar aqui, eu sou mesmo viciado em conteúdo que vocês já partilharam, portanto nós não nos conhecíamos pessoalmente, estamos agora a conhecer, e há uma entrevista, creio eu que é no Hospital São João, na RTP, na altura da pandemia. Vocês foram, creio eu, um dos poucos ou o único projeto em Portugal que nunca parou de trabalhar mesmo na pandemia. Tem nível mundial também. Isso desconhecia, bom apontamento. E um senhor disse o seguinte: quando estamos assim, o que vemos é o nosso passado, as coisas boas, mas só mesmo as coisas más é que nos atormentam. Custa muito a passar aqui o tempo, mas com iniciativas como esta, obviamente fazendo referência aqui ao Palhaço Hospital, já se consegue ver mais alegria. E a Isabel, numa outra entrevista, não é na mesma, diz que o nosso objetivo é que as pessoas se esqueçam por momentos da realidade que estão a viver. Como é que vocês encontram as pessoas certas para serem estas líderes sociais? Como é que vocês atraem e retêm estes talentos que trabalham convosco diariamente no Palhaço Hospital? Portanto, elas chegam até vós, querem ser voluntárias, vocês procuram-nas, como é que funciona? É uma excelente pergunta e, mais uma vez, como nós queremos mesmo ser os melhores possíveis, então estamos sempre nessa procura de procurar isso. Fazemos primeiro um casting, aliás, fazemos uma abertura de candidaturas, no último tivemos 88 candidatos e todos eles tinham requisitos mínimos, tinham de ter formação em teatro, já eram muito bons. Depois há um casting onde vemos, mas ultimamente não só nós como a nível mundial, como disse a Isabel, nós neste momento fazemos parte da FCOM, que é uma organização mundial, e quando os diretores artísticos todos se reúnem, nós uma vez por mês ou 2 em 2 meses reunimos todos para falar, neste momento começamos não só a procurar bons artistas, como boas pessoas. Porque tu podes ser um bom palhaço em ambiente hospitalar, mas tens de ter coisas do género, respeitar toda a gente, não podes ter comentários homofóbicos ou racistas ou despreciativos, nem que seja só com olhar, lá estás tu, não podes, tens de saber controlar as tuas emoções, mas não é controlar, é ser assim genuinamente. Por isso há aqui um cuidado, tem sido difícil, nós temos uma experiência, nós cada vez mais achamos que as experiências nunca são más, são experiências, tu tens de tirar o melhor daquela experiência, por muito à volta dizer, ei pá, isso correu mal, não, é uma experiência, temos de tirar retorno daí, e dessa experiência fizemos com que neste momento tenhamos 5 elementos incríveis, com excelente formação artística, e nós também temos que lidar constantemente, porque somos das poucas, por exemplo, que eu conheço que todas as quartas a equipa está junto, então há todas as semanas de trabalho, como também pessoas que adoram trabalhar com os mais velhos, são pessoas íntegras,
que nós confiamos, e nós neste momento temos uma dupla a trabalhar no hospital da Figueira da Foz e nós estamos aqui super tranquilos. Para mim até podemos ir almoçar e eu E desligo vamos a seguir completamente. almoçar, vamos a seguir almoçar, fica já o convite. Mas é das partes que tem sido mais difícil. E o que nós chegámos, eu lembro-me do Jorge dizer ao início que a percentagem do que era talento e do que era Sim, aprendizagem eu achava que era para aí 90-10 e neste momento É o contrário. se inverteu. calhar está quase ao contrário. Porque pronto, tem que haver um lado humano. Nós não pegamos em pessoas com 20 e tal anos e vamos mudar a personalidade e o que é já o background que as pessoas trazem, não é? Depois, é claro que todas as semanas se pode trabalhar um bocadinho e depois também é muito importante o retorno que nós vamos sentindo. As pessoas acho que se calhar às vezes não têm noção do impacto que têm as mensagens que elas nos mandam, os mails. Cada vez mais nós recebemos mails de pessoas que tiraram fotografias, a dizer o que é que aconteceu. E tudo isso tem um impacto mesmo muito grande. Eu até me lembrava de uma das primeiras histórias que a mim me marcou e que foi um conjunto de circunstâncias que fez com que eu deixasse a ideia inicial de ajudá-lo a lançar o projeto a ficar no projeto e ainda por cima tirar o nariz. Portanto, passar para a parte das secas do Excel e dos números que não era nada daquilo que eu ambicionava ou que eu me imaginava a fazer. Okay. Mas foi no Hospital da Figueira da Foz. Nós entramos a Belita e o Risoto entraram no corredor do raio-x e estava uma senhora já de alguma idade, acompanhada de duas jovens, e o Risoto tentou-se meter com uma das raparigas, levou assim uma nega muito grande. Faz parte da minha vida. Faz parte da tua vida. Exceto com a Isabel, funcionou. Mas ela achava que eu era rico. E hoje era tarde para assistir. E a senhora depois tentou interagir com ele, mas como não havia ambiente, portanto nós não nos impusemos e continuámos. Mais à frente estava um grupo, onde fizemos a performance. Quando voltámos a passar, a senhora novamente tentou meter-se connosco e, portanto, nós, respeitando um bocadinho a jovem, que não tínhamos dado a abertura, só dissemos uma graçola a outra e continuámos. Passado 15 dias, recebo um telefonema de uma jovem que queria nos fazer uma entrevista e queria fazer uma reportagem sobre o nosso trabalho. E então, para descobrirmos que era a filha da senhora, e estava acompanhada com a prima naquele dia, e a mãe tinha acabado de saber que estava com cancro. E, portanto, a filha e a sobrinha ficaram completamente de rastos. A última coisa que queriam era que alguém sequer lhes dirigisse a palavra. A senhora, curiosamente, nós encontramos ainda 2 ou 3 vezes. Ela ainda teve que fazer uma intervenção até ainda antes de resolver o problema oncológico. Eu lembro-me de entrar no quarto e ela dizer-nos: então e hoje, já brincam comigo? Mas aquilo que na altura me marcou foi quando a jovem me disse: aquilo que me cativou foi que vocês não se impuseram. E isto faz parte da nossa modo de trabalhar, que da porta do quarto, nós batemos à porta do quarto e perguntamos se podemos entrar. Sim. É claro que quando encontramos 3 pessoas na cama e às vezes uma quer, a outra não quer, não vamos deixar de entrar, claro, mas vamos ficar fisicamente mais próximos de quem mostra abertura, mas ao mesmo tempo deixando aquele espaço para se aquele que se mostrou mais reticente, se quiser chegar-se à frente, será sempre bem-vindo. Se esta é a nossa forma de trabalhar, se esta é a maneira como nós ensinamos quem está connosco a trabalhar, isto depois começa-se a tornar parte de nós. E por isso eu acho que quem está na equipa acabou por se apaixonar pelo projeto, por a maneira como o projeto é, pelo ADN que foi criado, e isto é que nos dá depois a resiliência, ultrapassar as dificuldades financeiras, e para perceber que, ok, o que nós fazemos é maior do que nós próprios às vezes. Eu, por exemplo, eu não considero que tenho um trabalho nem um emprego, às vezes julga-se com esta questão de ter um emprego ou ter um trabalho. Tenho uma missão e, portanto, a missão traz outro conforto.
Há pessoas que estão uma vida inteira para encontrar uma coisa que se chama Ikigai, que é o sítio perfeito. Vocês já o encontraram. Infelizmente há uma parte do Ikigai que ainda não têm, que é o gerar dinheiro suficiente para poderem fazer disto um projeto ainda maior que o que é e aumentar a vossa missão social. Faço aqui só uma pausa no podcast para dizer que ao longo do podcast foram vendo que tem aqui vários pontos onde podem fazer o vosso donativo para o projeto. Nós próprios vamos fazer aqui não é bem surpresa, porque vocês já estão a contar, mas no final, portanto, convido-os a ajudarem a conseguir levar esta missão mais longe. Para terminar, porque estaríamos aqui horas garantidamente a falar disto, se calhar continuamos depois no nosso almoço. Qual é que seria, como pergunta final, o legado que vocês gostariam de deixar com este projeto? Isso é uma pergunta difícil, acredito. Eu vou responder que é fácil. Não tenho preocupação em deixar legado nenhum. Mas acho que a organização, sim, que é que as pessoas olhem para os velhinhos da forma todos temos um olhar valorizando e dignificando. Eu, pessoalmente, o legado que eu tento deixar é exatamente isso. Uma sociedade mais desperta para os mais velhos e mais desperta para o poder individual de cada um de nós. Enquanto organização, o legado da Palhaços do Hospital é deixar uma sociedade mais justa. Portanto, onde se trata toda a gente, e aqui já não falaria só nos mais velhos, mas toda a gente, com respeito, com aceitação. Esquecemos-nos muitas vezes que a liberdade do outro termina onde começa a nossa, não é? E acho que é um princípio muito, muito bom. Mas aquele que se calhar terminava com uma coisa que eu costumo dizer, que é: venhamos falar do vosso futuro. E o que nós todos desejamos para o nosso futuro, principalmente quando estamos numa cama de hospital, quando estamos doentes, o que nós mais desejamos é ter alegria, humor, afetos, uma voz amiga, um sorriso. E, portanto, todos nós podemos contribuir para que todos tenhamos isso. Muito obrigado. Este é o término perfeito aqui deste podcast. Eu agora vou partilhar convosco aqui um presente dos nossos patrocinadores. Vocês não sabem, mas o Jorge logo no início perguntou se havia vinho. Posso confidenciar isso? Posso? Eu não sou grande bêbado. Atenção, exato, não deixa a frisar isso. Mas enquanto fazes isso, para partilhar também com quem está a ver a tua sensibilidade, sempre de início foste incrível, super atencioso, super compreensivo, e obrigado por isso. Aqui tem. Essa parte não estava a contar. Elogio. Obrigado. Não. Nós mostramos. Já agora, o vinho de Mãos e Irmãos, um vinho de Douro muito bom. Vale a pena. Eu gosto mais do tinto, mas é uma questão de gosto, não é? A caneca é a nossa caneca do podcast. Obrigado. O tote bag é da Fati Brinde e tem umas bolachinhas, não sei se gosta. A Lara vai gostar de certeza. Umas bolachas da CS Bolacha. Opa. Não estão aqui as bolachinhas, não tem mal. Mas parece que está no saco. Pois, parece que está no saco do Jorge, que ele não se pôs a abrir. Pelo teu carinho, pela tua sensibilidade mesmo. Nós temos imensos convites e realmente cada vez... Mas já cortou, não já? Eu acho que ainda não, mas podes continuar a falar. Depois cortamos essa parte. Como estamos a falar, a questão da sustentabilidade para nós é importante, e tendo esta questão toda de, como disse a Isabel há bocadinho, na Suíça, estavam a tentar criar um projeto para os mais velhos, não estavam a conseguir, e colocaram toda a comunicação com um cão e conseguiram 10 milhões de euros num ano. Foi uma estratégia e é válida, só que eu acho que a mensagem principal ficou para trás novamente, que é: estou a fazer isto para os mais velhos e não para um cão. Mas o que é certo é que os animais têm uma sensibilidade pelo público enorme. E nós cada vez mais também, dentro dos nossos produtos para a sustentabilidade, o que muitas vezes pedimos e quase que exigimos é este tipo de ações que nós fazemos, presenças em congressos e por aí fora, tenha sempre um apoio associado, não um pagamento, porque acho que isso não é a área social, é um apoio, e também para que as pessoas fiquem coladas ao projeto. Uma das coisas que nós temos vindo desde o início, nós convidamos o Rui Carvalho para ser padrinho logo nos primeiros dias, porque eu sou bué de chato, quando quero uma coisa grudo mesmo, e ele aceitou logo de início e está connosco. E todos eles, todas as empresas, instituições, amigos estão connosco, e vocês também. Certeza que vão ficar a bem ou a mal, se a gente vem aqui parte disto tudo, não é? E realmente, desde o início, quando nós falamos contigo,
pá, logo sentimos que o teu ADN era mesmo este, que era, ok, estamos aqui, estamos convosco, e por isso estamos gratos por isso e bem-vindos à Palhaços do Hospital. Já agora, Aliás, até é uma triagem, porque hoje em dia nós convites não nos faltam, não é? Quer dizer, nem faríamos outra coisa se andássemos a responder, a aceitar todos os convites. o que o Jorge disse foi curioso. Portanto, o convite foi imediato. Gostava que viessem ao podcast. E o Jorge o que disse foi que, pá, cada vez mais gosto do que faço e menos de falar em público, dormir, etc. Ela fala bem. Mas disseste logo que eu contava que tu não viesses. Podias ter Tu dito, disseste logo, tinha ficado- não, tinha ficado eu no ar. esperava que tu viesses, mas bem. contava com base na tua resposta que tu ias dizer que não. Porque tu disseste mesmo Sim. isso, ou seja, que gostavas mais de basicamente de fazer o teu trabalho e bem, assim, como é lógico. Nós Porque há muitos sabemos, mas convites e há convites e convites, não é? nós sabemos, mas temos medo de dizer. As mulheres são mais organizadas, são mais inteligentes, conseguem comunicar melhor. Nós é que durante anos andamos a querer dizer que não, de forma a que elas sintam Não, assim. assim. Agora ela fala melhor, por isso é melhor que fala. Houve a necessidade de cada um se especializar, entre aspas, um bocadinho mais naquilo que é a sua área. Ele teve um desafio enorme que é aprender a tocar o ukulele, tocar e cantar ao mesmo tempo, tocar, cantar e andar ao mesmo tempo. Inclusive, São uma muitos coisa, desafios. cada vez que toco, ando, faz tipo Esses são os desafios dele. E eu tive outros desafios, como aprender o que é contratação pública. Correto. e E desafios não faltam, coisas sabe, assim. em projetos. Mas eu acho não. Palhaços do Hospital é exatamente a junção do que é o Jorge e do que é a Isabel e das capacidades de cada um, sendo que o ponto que há em comum é exatamente a vontade de pôr a missão no terreno e de que a missão continua. Mas os dois é que fazemos a complementariedade e para mim é uma mais-valia ter começado como palhaça. Portanto, quando eu tenho noção que quando conto as minhas histórias, porque as vivi, também a emoção é de outra maneira, as pessoas sentem de outra maneira. Depois também, e quando falo às vezes com outras organizações, entendo que o meu conhecimento do terreno é muito diferente de quem nunca lá esteve. Não é a mesma coisa ir observá-los ou ter vivido aquilo. E às vezes estou tão farta dos números e quando ando mais em baixo até o que faço é ir a um hospital, sentar-me numa sala de espera e ver isto, que é algo que eu recomendo, que é sentar numa sala de espera durante 5 minutos, Fiquem depois doentes. eles chegarem e perceberem a diferença de, hoje em dia então o número de telemóveis que de repente já está a fazer diretos é incrível, o número de fotografias que as pessoas tiram, portanto ir ao terreno e sentir, ok, é por isso que eu estou com a cabeça enterrada de não sei quantas horas no Excel. É para que isto possa acontecer. Depois também não falamos aqui, mas também é uma questão importante de reflexão, que é, como tu disseste, desde o princípio da Grécia, antes da Grécia, o palhaço era uma figura muito mal vista, não é? Normalmente não sei se as pessoas sabem, eram pessoas de rua, com deficiências, mas com uma capacidade intelectual às vezes até superior à média, eram muito maltratados, mas o bobo da corte, por exemplo, mais tarde, era o único que desafiava o rei e o rei nem matava. Então a sociedade sempre olhou para o palhaço e depois, quando vamos para um público mais velho, existe muita resistência, não é? Nós, a partir dos. Eu sou palhaço de profissão, mas quando vou a eventos, se tivesse com uma criança a partir dos 11, 12, já não gosto, eu já sou um adulto. Então o nosso trabalho todo também de fazer que as pessoas entendam esta profissão e que qualquer profissão pode e deve ser tão digna como qualquer outra, desde que tu faças o teu melhor. Então também nesse trabalho de que as pessoas olhem para o palhaço com a seriedade que ele merece. Como tu disseste há bocadinho, e é o que muitas pessoas ficam surpreendidas quando vão ver e sabem as quantidade de horas que é preciso para nós. Eu não tenho talento nenhum. Sei cozinhar, sou um excelente cozinheiro. É bom cozinhar? Sim, é bom não. cozinhar. Foi claramente ironia, não é? Ironia. E sempre pergunto quem é para meter, é mas depois, por exemplo, ainda há pouco tempo tivemos o Dr. o Rui Pedroto, da Fundação Manuel António da Mota, que é uma fundação que apoia o Hospital de Matosinhos. Venham. Ele, passado 15 minutos, mandou parar a visita, veio falar, estava eu com a Marta e com a responsável do hospital, e disse, não preciso ver mais nada, nós vamos apoiar. É como diz a Isabel mesmo, realmente o grande impacto é as pessoas verem, porque as pessoas têm uma percepção, isto é um palhaço. Não, eles são bué da cómicos, não têm piada nenhuma,
Eles são bem divertidos, não é verdade? É assim muito trabalho que depois é aplicado. É como um cozinheiro. Quando a gente vai almoçar, esquecemos que ali está alguém que teve anos a estudar Certo. e tudo é feito com a excelência que nós pretendemos. E também queremos isso, que as pessoas tentam que o mundo... E também queria dizer uma coisa que há bocado a Isabel disse que eu acho que é muito importante. Nem toda a gente é má para os velhinhos. Estamos aqui a reforçar só um lado. As pessoas têm uma vida complicada, os hospitais são longe, as próprias empresas muitas vezes não facilitam esta presença nos hospitais, onde as visitas muitas vezes ocorrem durante o teu horário de trabalho. Agora, o que as pessoas começam a ver e a entender é: eu não posso, mas há alguém que o meu nome vai estar. E isso as pessoas cada vez mais se colam e cada vez mais apoiam. Agora, só para concluir sobre o palhaço. Por exemplo, as pessoas quando veem num número em que o palhaço deixa cair a bola, as pessoas pensam que aquilo é tudo... Não, o número de vezes que a bola vai cair está ensaiada. E é sempre num crescendo. E, portanto, quando ele faz repetições, acreditem que tudo aquilo mesmo, seja num espetáculo de circo, seja na rua, tudo aquilo está perfeitamente ensaiado. E tem, pronto, há 4 máscaras do palhaço, não é? O rico, o pobre, eu baralho sempre destas coisas, mas há muito conhecimento. O nosso padrinho, o Rui de Carvalho, diz que é aquilo que gostava de ter sido mesmo, é palhaço. Já representou mais do que uma vez. Aliás, nós vestimos-lo de palhaço num episódio Bem-vindos a Beirais, Muito bem. em que participámos, em que contracenámos com o querido Luís Aleluia. E portanto, as pessoas não fazem a ideia, porque, infelizmente, usamos o termo palhaço com uma conotação negativa, não é? De alguém que não está a fazer a rir. Nós, como tu dizias, nós nem sequer procuramos o riso. Certo. Nós procuramos a abstração daquilo que é o momento. Até aquela pessoa que parece que não nos quer lá, se durante aquele tempo estiver a refilar, porque estão ali os palhaços e não percebe que estão ali o que é que estão ali a fazer os palhaços, espetacular. Porque já não está a pensar na doença, já não está a pensar no problema dela. No fundo, abstrai-se, eventualmente outros constroem memórias que irão ficar. Mais uma vez, obrigado por terem aceitado o nosso convite. Aqui numa ótica de contribuição também o objetivo foi tentar de alguma forma ajudar e nós angariamos aqui alguns donativos. Os patrocinadores vão passar de seguida para poderem ficar com essa informação. E agradecer as perguntas da Joana. A Bruna ainda vai fazer, a Joana ainda vai fazer. Ainda vai fazer. Ainda vai fazer. E o Tiago. Mas podes falar, fica gravado na mesma, não há problema nenhum. Para terminar, agora é que é a Bruna. A Bruna já vai fazer. Agora só para terminar, só para fazer aqui uma parte. Tal como o Seth Godin diz, não há tribos sem líderes, nem há líderes sem tribos. E o que trouxemos aqui hoje foi um projeto que, provavelmente de forma normal, não seria visto como um projeto de liderança, mas ficou aqui claro para todos, espero, que estas duas pessoas que aqui representam hoje o Palhaços do Hospital são claramente líderes que todos nós devemos ver e absorver em termos de conteúdo para replicarmos. Quando nós criamos o podcast Tribo de Líderes, nós temos uma missão também, não tão válida como a do Palhaços do Hospital, mas é assegurar que todos nós conseguimos ser líderes. A liderança não é inata, pelo menos é essa a nossa crença, todos nós conseguimos aprender e para isso é importante que façamos aquilo que a Isabel e o Jorge hoje nos disseram, que é procurarmos pelo menos respeitar os outros e dar o melhor de nós aos outros. Portanto, espero que tenham gostado deste episódio, tenho a certeza que gostaram e vemo-nos no próximo episódio do podcast Tribo de Líderes. Sorrir, que verbo tão especial. A minha mãe Ana tinha o sorriso mais doce do mundo. Costumava dizer que a vida é curta demais para não sorrirmos. Mulher sábia. Tenho tantas saudades do seu sorriso e do carinho e amor dela e da minha avó Isabel. Todos os dias as recordo. Dava tudo para poder vê-las sorrir uma vez mais. Quando penso nelas, viajo para os seus abraços aconchegantes. Ajudaram-me a tornar-me quem eu sou hoje. Sinto todos os dias o amor delas, a alegria, o amor e os seus doces abraços. Que passado bom esse que abriu o meu mundo, fruto do amor da minha mãe, do meu pai, com 85 anos, dos meus avós. Quando penso neles, penso também no hoje, naquilo que sou hoje, fruto das suas partilhas, aquilo que foram e são. E tudo que com sabedoria conseguiram criar. Quão sábios e generosos são os mais velhos. No entanto, quando vejo melhor o presente,
vejo que este, ao contrário do que me ensinaram, não é motivo de sorriso para muitos mais velhos. Mais velhos esses que, infelizmente, não conseguem praticar o mais belo, lindo verbo do mundo diariamente. Mais velhos que querem tanto sorrir, mas que não conseguem. Todos os dias, milhares de pais e avós, em contexto hospitalar e não só, convivem com o silêncio acutilante das vazias paredes dos seus quartos, entregues sozinhos à tristeza em contexto de internamento social, abandonados e negligenciados, enquanto lutam contra doenças como Desde 2013, já fizemos sorrir mais de 800 mil pessoas, fruto de mais de 9.000 horas dedicadas a melhorar o bem-estar de quem mais precisa. Em cada rosco e naqueles quartos de hospital, vemos os nossos pais e avós e mostramos-lhe o quanto os amamos e o quanto cuidamos deles. Tal qual a avó Isabel. Sorrimos e fazemos sorrir, porque a vida é curta demais para não o fazermos. E é justamente por causa desses sorrisos que nos movemos. Estes, aliados ao amor e magia dos mais velhos, fazem da palhaços de hospital a profissão mais bonita do mundo. Por fim, quando penso na minha mãe e dos meus avós, penso também no futuro. No meu, no teu, no nosso. E por isso, gostávamos de gerar mais 22.919 sorrisos. Apesar de sabermos que um sorriso não tem preço, com a tua ajuda, vamos conseguir gerar, por cada €1 investido nesta linda causa, um sorriso aos mais velhos, através de alegria, humor e afetos. A vida é curta demais para não sorrirmos. Sorrimos juntos?